Muito bem, então vamos lá para mais uma atividade de nosso projeto de ensino, Praticando a Física. E eu gostaria de ver agora com vocês uma breve apresentação de como elaborar o relatório de um experimento. E para isso nós vamos relembrar algo lá da disciplina de metodologia científica. Vocês se recordam? Lá nessa disciplina nós temos uma excelente referência, que é o livro da Marina de Andrade Marconi e da Eva Maria Lacatos, chamado Fundamentos de Metodologia Científica. Excelente livro, recomendo a todos. E lá nesse livro, ele começa com a parte mais geral, falando de ciência, tipos de conhecimento, né? Método científico, fatos, teorias, leis, hipóteses. E depois ele vai para uma parte mais específica, né, que vai tratar dos trabalhos acadêmicos, né, resumos, seminários, monografias, dissertações, teses. E lá no capítulo 10, ele vai discutir sobre a estrutura de um projeto de pesquisa e o seu relatório, né? Tanto do projeto como do relatório de pesquisa. E lá vocês vão encontrar a seguinte estrutura para esse relatório. Começa com uma apresentação, né, que contém a capa, onde você encontra o título, né, uma página de rosto, aí na sequência vem a sinopse, né, o abstract e o resumo, e depois a introdução, onde você tem os objetivos, né, a justificativa lá do projeto ou da pesquisa, né, e o objeto, ou seja, o problema que vai ser lá investigado, abordado. Na sequência, você pode trazer a revisão da bibliografia, que nós podemos chamar também de literatura, né, a respeito do problema. E aí, na sequência, você tem a metodologia, né, que vai ser adotada na investigação, o embasamento teórico, né, da metodologia, e na sequência tem o que resultou, né, a apresentação dos dados e a análise, né, desses dados, e também a interpretação, né, disso que foi obtido, dos resultados obtidos, e aí, por fim, você teria aqui uma conclusão. Baseado nessas conclusões, você poderia ter algumas recomendações e sugestões, né? E aí finalizaria com os apêndices, os anexos e a bibliografia, tá bom? Então, essa estrutura que eu passei aqui rapidamente com vocês é de um relatório para um projeto de pesquisa, que é um documento mais elaborado, né? Mais encorpado. Para os nossos propósitos, né? Para o relatório de um experimento, a nossa estrutura vai ser parecida, né? Vai ter alguns elementos em comum com o relatório de pesquisa, mas vai ser bem mais simples, tá bom? Seria essa estrutura que está aqui. Um título, né? Lembram lá, está lá na apresentação do relatório que eu acabei de mostrar. A introdução, certo? Você tem que introduzir o problema, né? O que vai ser observado, os objetivos, o material que vai ser utilizado, o procedimento. Na sequência, vem os resultados com a sua discussão, a conclusão e as referências que foram utilizadas, tá bom? Todos esses tópicos estão lá num relatório de pesquisa. Muito bem, então vamos agora na sequência ver cada um desses tópicos aqui que eu separei para representar o relatório de um experimento. Primeiro, o título. Deve haver um título que represente, né, adequadamente o experimento que vai ser realizado, tá? Aqui eu tenho um exemplo, depois eu vou disponibilizar para vocês. Ó. Seria uma experiência cujo título é Algarismos Significativos e a Medida do Número π. Ok? Muito bem. Depois do título vem a introdução. Nós devemos apresentar os conceitos teóricos, né, a teoria, as leis. Nós vamos observar naquele experimento, tá bom? Nesse exemplo que eu dei dos algarismos significativos do número π, nós podemos introduzir aqui, ó, falando sobre essa parte inicial da física, né? Da física como ciência experimental, né? Necessidade de termos grandezas físicas, termos unidades e, por fim, a relação dos algarismos significativos com a medida, né? Dessas quantidades físicas.
Poderíamos ainda falar sobre o número π, né? De onde é que o número π vem lá das dimensões das medidas que nós fazemos em um círculo. Beleza. E aí, na sequência, depois da introdução, vem os objetivos. Temos que especificar o que será realizado, né, e observado naquele experimento. E aí você já, na sequência, põe os materiais utilizados. Ok? É uma lista do material que vai ser necessário para realizar o experimento. No experimento do número π, olha só quais seriam os objetivos. Realizar medida do comprimento, no caso lá, o comprimento do círculo, né? E o seu diâmetro. Podemos avaliar a incerteza, que vai dar o número de algarismos significativos, e depois você pode calcular, né, o número π com essas duas quantidades, né, o perímetro e o diâmetro de um círculo. Muito bem. E nesse experimento você pode só utilizar uma fita graduada e um objeto circular. Muito bem. E aí, na sequência, tem o procedimento. O procedimento é uma descrição do passo a passo da realização do experimento. E só um comentário. Essa parte que eu estou chamando aqui de material utilizado e procedimento, você também poderia chamar de material e métodos. Vocês já viram por aí, né? Seria uma outra forma de nomear a mesma coisa. Tá bom? Materiais e métodos. Muito bem. E aí no experimento do número π, o que nós devemos fazer? Olha só, medir o comprimento, né, o perímetro do círculo, como está aqui nessa imagem, e o seu diâmetro, aqui nessa segunda imagem. Depois faz a razão entre os dois e determina o número π, como está aqui também descrito. Muito bem. E aí depois você apresenta o resultado lá do procedimento, né? O que você obteve com aquele procedimento. Então aqui nós temos uma tabela, olha só, com a medida do perímetro, né, o comprimento do círculo, o seu diâmetro e da razão entre o perímetro e o diâmetro que dá o número π, ok? E aqui nesse exemplo foram usados 3 objetos, ó. Cada um deles deu um resultado, né? Comprimento de diâmetro. Fazendo a razão entre os dois, você tem uma estimativa do número π. E aí, olha só, tem que apresentar os resultados e discutir, né? Você comenta, né, qual é a análise, qual é a interpretação desses resultados. Aqui nós podemos comparar os resultados aqui da determinação de π com o valor teórico que você já conhece, né? 3,14, 15, etc. E aí vemos que os valores obtidos não foram bons, né? Aí entra a questão da incerteza, né? Tanto na precisão, né? Que no nosso caso é limitada a milímetro, como na acurácia, certo? A acurácia é a capacidade do aparelho de obter o valor real, né? No nosso caso, a fita utilizada ela não se adaptou bem ao formato do círculo, né? E aí você pode comentar também sobre a quantidade de algarismos significativos, né? Que foi ou 3 ou 4 algarismos, como tá aqui na tela, beleza? Muito bem, e por fim você conclui baseando-se nos objetivos. Importante, tá bom? Muita gente confunde a conclusão com a discussão. São duas coisas diferentes. A discussão você pode fazer logo aqui, quando você apresenta os resultados. Você já discute. A conclusão, por sua vez, ela é baseada nos objetivos, tá bom? Lá no início a gente colocou os objetivos, que era medir, né, as grandezas, avaliar os algarismos significativos e medir o número π. Você disse se isso aí foi realizado ou não, né? Como está aqui, ó, realizamos a medida do comprimento, avaliamos a incerteza, né? Encontramos o número π. E aqui você pode brevemente colocar lá o que foi discutido, né? Mas bem, muito breve. A conclusão deve ser sucinta, ok? E aí encerra com as referências bibliográficas. Você tem que listar todas as fontes que foram utilizadas na elaboração daquele experimento, tá bom? E do relatório, tá bom? Aqui nesse exemplo, olha só, eu peguei lá o experimento de um site da internet, também utilizei aqui os livros para teoria, né? Do Young, do Harley e também da Beatriz Alvarenga. E é isso, minha gente. Vamos lá praticar a física.